10 horas, 1 minuto, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo as informações da Grande São Paulo e do nosso litoral e acompanhando tudo numa grande cobertura feita até agora que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ontem a gente fazia um comentário bastante preocupado sobre a situação no Rio Grande do Sul, do pós-enchente, pós-alagamento. Exatamente pela quantidade de dinheiro, pelo volume de dinheiro que terá que ser investido ali no estado para a recuperação de várias áreas básicas da infraestrutura do estado. O presidente Lula esteve ontem em Porto Alegre, esteve ontem no Rio Grande do Sul e fez alguns anúncios importantes. Primeiro, um depósito de R$ 5.100 via Pix na conta de todos aqueles que perderam as suas casas. Também a liberação para saques do Fundo de Garantia no valor até R$ 6.220, mesmo para aqueles que fizeram um saque de Fundo de Garantia há menos de um ano, que ao que parece é um número, inclusive, muito grande no Rio Grande do Sul. Diferentemente do que diz a regra, né, que não se pode fazer 2 saques em menos de um ano, mas nesse caso aqui o governo abriu uma exceção. O presidente também falou em uma casinha para cada um, usou essa expressão, uma casinha para cada um que perdeu o imóvel e autorizou as pessoas, ou sugeriu que as pessoas comecem a procurar imóveis à venda para que o governo federal possa fazer o financiamento disso. Avisou ainda que está suspenso o leilão de casas de quem estava devendo e que a Caixa Econômica Federal iria executar a dívida. Mas em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito Sebastião Melo já informou que não há imóveis disponíveis para todos aqueles que perderam. Suspensão também confirmada pelo Congresso Nacional da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, o que o governador Eduardo Leite considera muito pouco. Ainda sobre os custos, vocês veem que a gente vai acumulando custo sobre custo sobre custo, que a gente duvidava daquele valor de 100 bilhões de reais estimado para a recuperação do Estado. Olha só, escolas, são 400 escolas, e esses alunos estão sem aula e ficarão como? Terão que ser reagrupados em outras escolas, gerando superlotação, enquanto as escolas serão repostas. Precisa construir essas escolas novamente. Hospitais, 10 hospitais fechados. Só em Porto Alegre, 3 UPAs destruídas. Já começou a crise sanitária sobre a qual falávamos também há pouco tempo aqui. Agora, além daquelas doenças infecciosas, febre tifoide, hepatite, leptospirose, haverá também uma crise e uma procura grande de pessoas com problemas respiratórios, porque o frio é intenso no Rio Grande do Sul. Bronquite, rinite, gripe. Aliás, uma grande campanha de vacinação está sendo pensada. Um colapso dos hospitais está sendo previsto por alguns técnicos e alguns especialistas. Não só pela falta de leitos, principalmente leitos de UTI, mas falta de remédios, falta de materiais básicos para atender os pacientes, falta de médicos, de enfermeiros que estão dormindo nos locais de trabalho para dar conta da demanda que já é intensa. Falta emprego, muita gente sem emprego no Rio Grande do Sul, porque inevitavelmente muitas empresas terão que demitir para poder se recuperar. Isso eu estou falando de despesas todas que terão que ser feitas no Rio Grande do Sul, sem contar os investimentos da iniciativa privada, que vai ter que se autofinanciar aí, ou contar com o apoio federal, espero, para que recupere. Nós falávamos ontem, e hoje nós vamos entrevistar o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Destacávamos que de cada 10 indústrias, 9 estão debaixo d'água. Uma fala dele que hoje nós vamos esclarecer aqui no Manhã Bandeirantes. Mas apesar de todo esse contexto de dificuldade, de geração de caixa, para um país que é pobre, para um país que tem dificuldades em fechar o seu orçamento, fechar o seu balanço, fechar com um déficit zero ou um superávit, ao contrário, nós estamos adiando esse déficit zero porque não há dinheiro, por mais que se cobre, eu vou ficar falando cobre aqui a manhã inteira, impostos da população. A nota negativa é a declaração eleitoreira
do presidente Lula, eleitoreira, porque a palavra é pejorativa mesmo, não é eleitoral, é eleitoreira. Eleitoreira ontem do presidente Lula, como se fosse um palanque no Rio Grande do Sul, em tom de campanha, com a voz mais elevada e falando que será candidato por pelo menos mais 10 vezes e que não vai largar a política tão cedo. Sem falar na decisão de indicar o ex-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, gaúcho, para ser o ministro extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul, ele que já era apontado como possível candidato a governador, uma informação que não chegou ao governador Eduardo Leite, que é eleito pelo povo para tomar conta do Rio Grande do Sul, não chegou com antecipação, ele ficou sabendo pela imprensa dessa decisão do presidente Lula. Então há notícias e fatos positivos, mas há também esses acontecimentos, infelizmente, que destoam do clima de consternação e de possibilidades que nós temos que todos pensar de recuperação do Estado, buscando dinheiro, sei lá onde, mas que não vai custar 100 bilhões, não vai custar muito mais, sem dúvida nenhuma.